coisa. Então, a gente tá aí já com o árbitro Zandique Gondim, eu acho que é importantíssimo. A gente dá voz a ele. A gente dá voz a quem estava em campo e a gente agradece demais. Eu acho que o futebol potiguar agradece muito que ele esteja disposto a falar para evitar, né, certo tipo de coisa que acontece e que a gente tem que dar voz a todos para que todos se expliquem. Essa é a função do jornalismo, essa é a função da gente que está aqui. Muito bom dia, Zandique Gondim. A gente agradece demais a sua participação no nosso programa. Eu sou Itamar Sirico, estamos aqui com o Ícaro Carvalho, com o Antony Medeiros, na Jovem Pan News Natal. A gente gostaria que você comentasse o lance e explicasse o porquê da sua decisão naquele momento de dar o pênalti em favor do ABC. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Recebi autorização na minha comissão local, o presidente o Ricardo pudesse falar, e desde que eu entrei na arbitragem eu coloquei na minha mente uma coisa, que no dia que eu errasse dentro de campo, e quem me perguntasse, eu falaria a verdade. Porque quem conhece meu perfil sabe quem eu sou, sabe da minha luta e sabe que, independente que esteja para time A, B, C ou D, para mim não importa. Para mim o que importa é a arbitragem, o que importa é meu nome, é minha família. Então estou disposto a falar tudo o que eu puder falar, o que vocês quiserem saber e o que ocorreu dentro do campo de jogo. Muito bem, é exatamente isso. Por exemplo, a primeira pergunta, Zandique, como você viu o lance e o porquê da sua decisão naquele momento? Vamos lá, eu estava muito preparado para a partida, recebi com bastante felicidade a escala da comissão, confiança da comissão. Eu já tinha feito a BC América esse ano, fiz final do primeiro turno, já era no jogo. Até hoje, 2 anos de arbitragem, nunca me aconteceu um erro que eu pudesse interferir no resultado do jogo, ninguém quer que isso aconteça. Nenhum árbitro pensa jamais que vai errar dentro do campo que interfira, mas a gente é humano e pode acontecer. No lance eu estava posicionado, eu estava com um ângulo de visão muito bom e acabei sendo traído pelo um momento, uma queda. Eu vi quando o jogador foi tocado. Para mim, eu só marco alguma coisa dentro do campo se eu tiver 100% de certeza. Se eu tiver 1% de dúvida, eu não vou marcar nada. Então, na hora do toque, o jogador estava bem próximo à linha, dentro do campo de jogo. Eu vi o toque embaixo, eu vi que ele caiu bem dentro da área e não tive dúvida na marcação, não tive dúvida. A minha convicção foi perfeita, 100% de perfeita. Tanto que no campo de jogo, a reclamação do jogador do Santa Cruz foi que ele não fez a falta. E eu expliquei que a falta não foi em cima, a falta foi embaixo, foi me faltar. Então, se você rever o lance após rever o lance, eu vi realmente a falta aconteceu fora da área e o jogador caiu dentro, mas foi muito no limite pela velocidade. Eu vejo comentários falando que tem 1 metro fora, não tem como. Se você olhar o lance em velocidade, sem replay, você vê o toque, ele sofre o segundo toque para ele poder cair. Então, quando ele vem cair, se não foi ali no limite da área, ele foi tocado um pouco fora, mas caiu bem dentro da área. Não tive dúvida, marquei no pênalti, tanto que o jogo ficou na minha mão o tempo todo, ninguém contestou dentro do campo, para todos realmente foi pênalti, mas eu não posso brigar com a imagem. Eu não posso chegar aqui e falar para você que não, eu vi na televisão e realmente foi pênalti. Eu não posso fazer isso. Zandique, bom dia, Antony aqui. Após esse lance, né, acarretou na suspensão, pelo menos em cenário estadual, por parte da comissão. Eu queria saber de você como é que você recebe essa suspensão vinda da comissão e também falar um pouco mais sobre o impacto de uma decisão como essa, né? Teve muita gente indo até aos microfones, redes sociais, falar um pouco sobre o efeito desse erro. Você, enquanto árbitro, Zandique, como é que se sente após ver que um erro de marcação seu ocasionou também tanta importância dentro do resultado da partida? Vamos lá, ninguém quer errar, como eu falei, certo? Ninguém fica feliz com erro. O troféu da arbitragem é quando ela vai para o campo e sai do campo e ninguém fala nada. Eu não quero ser elogiado, não quero estar na mídia, não quero aparecer, eu estou na arbitragem porque eu amo. A arbitragem, ela não dá dinheiro, o árbitro não é profissional, mas a gente tem que ser o mais profissional possível. A gente tem que estar pronto, preparado, 100% dedicado. Não é bom, jamais eu vou querer que isso aconteça, que um erro meu interfira no resultado do jogo. Saiu triste, mas de cabeça erguida,
Por quê? Porque eu sei que eu dei o meu melhor. Eu fui lá e fiz o meu melhor. Jamais eu vou entrar no campo para tentar interferir. Nunca, nunca. Estou sendo bombardeado aí nas redes sociais, mas enquanto atacar, está excelente, não é problema. Porque tem minha consciência tranquila. Claro, a gente mexe com a emoção, a gente é uma pessoa pública, todo mundo é fácil de achar meu nome, Zandique. Acho que se brincasse com ele, meu pai esse nome. Mas a gente não gosta. É ruim para o nome, é ruim para a nossa carreira. Eu tenho 12 anos de arbitragem. Eu tenho, desde 2015, sou árbitro CBF. Nunca aconteceu um erro, nunca. Então, depois de 12 anos, o primeiro erro que eu tive que eu interferi no resultado da partida. Para mim não importa. Pode reclamar, pode me xingar, pode fazer o que for. O que importa é a minha consciência. Não dormir bem, como é normal. A gente não quer que isso aconteça. Você pensa, você revê, mas eu tenho minha consciência de ter o meu melhor no jogo. O Coronel Ricardo me ligou e informou que eu seria afastado. Isso tem problema, isso é normal, é natural. E qualquer trabalho que você tenha, você vai ser punido. Ou com afastamento, ou com o que for. Então, assim, eu tenho certeza que eu tenho total apoio da comissão. O Coronel Ricardo apoia bastante a arbitragem, sabe do meu trabalho, sabe o quanto sou esforçado e preparado para tal. E podia acontecer com qualquer um. Erros acontecem com árbitros FIFA, erros acontecem com jogador na cobrança do tempo no final de Copa do Mundo. Temos que estar preparados para isso. O que não posso é abaixar a cabeça e achar que isso aí não vai acontecer. Que Deus me livre e não venha acontecer novamente. Mas eu tenho que estar preparado para tomar a decisão correta dentro de campo de jogo. Ô Zandique, Ícaro Carvalho aqui falando, você está escalado para o jogo de amanhã da Copa do Brasil, entre 4 de julho e São Paulo, né? O jogo lá no território piauiense. Isso impacta no trabalho de amanhã? Você se sente mais pressionado? Como é que você avalia essa situação, ô Zandique? Jamais. O que acontece no jogo ficou naquele jogo. Eu jamais vou me sentir pressionado por uma próxima partida. Como eu falei, o árbitro tem que estar bem preparado, não fisicamente, mas também psicologicamente e mentalmente. Eu sei do meu potencial, eu sei que eu posso chegar e fazer o meu melhor sempre. Mas, conforme eu falei, todo mundo está sujeito ao erro. Foi o meu primeiro erro que eu tive na arbitragem que interferiu. Então, eu vou tranquilo. Eu tenho um apoio, como eu falei, da minha comissão local. Eu sou um árbitro CBF. Acontece com qualquer um. Mas jamais eu vou levar um problema do jogo para outro jogo. Por quê? Porque a arbitragem não é só entrar dentro de campo e apitar. É toda uma preparação. Se vocês soubessem o que um árbitro passa para chegar nesse nível, que o nível da arbitragem, o árbitro tem que manter um nível altíssimo. Então, para chegar nesse nível é difícil. Então, eu estou escalado num jogo importante, no jogo da Copa do Brasil, representando minha arbitragem, representando a arbitragem do nosso estado, não só eu, mas como vários árbitros que sonham ser a CBF. Então, jamais eu vou chegar lá pensando que eu cometi um erro no jogo passado, porque já aconteceu. Eu não posso voltar no tempo. Não posso. Eu tenho que buscar melhorar sempre com os erros. Zandique, para encerrar, existe muita discussão quando um árbitro da casa ou apita uma final, ou apita um clássico, sempre vai e volta esse mesmo tipo de discussão. Pronto, fizeram várias críticas, inclusive ele realmente não fez uma boa arbitragem, o Caio Max, no jogo ABC e América. Você acha que isso tudo acaba pesando, por exemplo, na hora de olhar para os árbitros locais? E como é que você vê uma solução para evitar sempre esse tipo de desconfiança que vai e volta, acaba surgindo? Rapaz, jamais vai acabar essa desconfiança. Nunca. Por quê? Porque o árbitro está sujeito ao erro, o árbitro é humano. E isso irá sempre acontecer. A nossa arbitragem local é uma das melhores do Brasil. Temos 2 árbitros de ponta, Caio na Série A, Fábio na Série A, eu chegando na Série B. Então, assim, isso vai acontecer não só com a gente. Você olha o Campeonato Paulista, olha o Campeonato Carioca, acontece. O problema porque o árbitro é local. Qualquer árbitro que está fora e apita aqui, ele vai fazer o jogo. Se ele errar, ele vai embora, ninguém vai comentar nada. A gente vai ficar aqui. Mas a gente está sujeito a isso.
Eu sempre falei, eu amo a arbitragem, eu amo estar no meu estado. Se você me falar também que você quer apitar um Fluminense ou um ABC América, eu quero apitar um ABC América. Porque eu sou daqui, eu faço com prazer, com amor. Então os árbitros sempre vão ter essa importância, isso é normal, é natural. O torcedor diz que eu torço para um, o outro diz que eu torço para outro. Ele não pode fazer nada, o que a gente pode fazer é dar o nosso melhor dentro de campo. Sempre a gente vai lá e tem muito no restante do partido. Zandique, a gente agradece demais a sua entrevista, né? A gente deixa o microfone aberto para você fazer suas considerações finais. Eu tenho só uma declaração que eu não ouvi, eu não sei se você ouviu antes, eu vou repetir. Eu não gosto de certas atitudes, como eu vi em redes sociais. Inclusive aqui, quando a gente estava fazendo um comentário do jogo ontem, muita gente pedindo para que a gente praticamente trucidasse a sua pessoa, e eu não concordo com isso. Eu acho que as pessoas, elas merecem o respeito, né? E se fizerem certo tipo de acusação, precisam ser provadas antes da pessoa fazer certos comentários. Você tem família, você tem seus empregos, suas coisas, sua vida. Eu acho que a gente precisa respeitar mais isso. Claro, e eu vou dizer o que eu disse na transmissão. Foi um erro, né? E aí, que haja o conserto do erro, que se pague pelo erro com a punição ou com alguma outra coisa que a CEAF vá fazer o que já tenha feito, né? Mas eu não gosto de linchamento moral, que é o que hoje as pessoas parecem que gostam muito de fazer. E aí eu deixo a minha solidariedade em relação ao seu erro. Todos nós erramos, né? E a gente espera que o mais rápido possível você consiga aí se recuperar e volte, né, para fazer o que você gosta de fazer. Isso, agradeço, entendeu? As pessoas gostam de apontar, mas não olham para si, para as atitudes de si. Então, assim, para mim não importa. Enquanto estiver me atacando, não é problema. Eu não aceito que ataque minha família. Aí é diferente. Quem errou fui eu, não foi minha família. Mas não é problema. Eu falei, como eu falei no início, quando eu entrei na arbitragem, eu falei, eu sou um homem. No dia que eu errar, eu vou lá e digo, errei. Eu não vou ficar passando pano e encobrindo nada, escondendo, não. Eu errei. Tenho que ser punido pela comissão local, sim. Mas eu errar é humano. Eu mereço voltar, vou voltar mais forte, vou fazer o que for possível para passar por cima de tudo isso e vencer novamente. Então, como eu falei, eu tenho um apoio da minha comissão local, eu tenho um apoio do presidente Zé Ivanildo, que sempre investiu e apoiou a nossa arbitragem. O que eu posso fazer é levantar a cabeça, é seguir em frente. Não posso baixar a guarda nunca, porque eu tenho minha consciência limpa e tranquila, que eu sempre vou dar o meu melhor em tudo que eu vou fazer. Agradeço a vocês aí, agradeço por tudo. Vocês fazem o seu papel. O papel de vocês é apontar, se errou, se acertou, não é problema. A arbitragem tem que só escutar, calado, ouvir e buscar melhorar. Vamos avançar sempre. Nunca vai parar. Muito bem, esse foi aí o árbitro Zandique Gondim Júnior falando aqui ao vivo na Jovem Pan com exclusividade, né, trazendo aqui a versão dele, né, o que ele... Importantíssimo, né? O que me chamou mais atenção na entrevista, né, e aí já antecipando aqui, foi o fato dele ter dito, né, que realmente marcou com convicção, né, foi aquilo ali foi o que ele viu mesmo, né, e aí depois... É um erro da velocidade do jogo. Exatamente, né? e admitiu o erro, encarou com naturalidade o afastamento por parte da CEAF. Enfim, vamos acompanhar aí. Lamentável, né? É lamentável. O erro realmente causou um prejuízo enorme ao Santa Cruz. Isso se você for levar em consideração que o jogo acabasse ali, né? O jogo continuaria, né? E poderia ter mudado de figura várias vezes. Mas se você analisar a situação em si, é um prejuízo enorme ao Santa Cruz, de mais de R$1 milhão, porque vale vaga na Copa do Brasil, vale vaga na Copa do Nordeste. Então, assim, é um prejuízo enorme financeiro, isso aí é fato, né? O que a gente quer separar aqui, o que eu disse, na minha opinião, é a história do linchamento moral da questão do erro, né? Foi um erro lamentável, um erro crasso, um erro que poderia ter sido evitado, né? Eu me lembro que o Ícaro, por várias vezes, tentou perguntar se iria ter VAR ou não nas partes finais do campeonato. Se tivesse, com certeza não seria marcada a penalidade. E aí, muita gente que critica o VAR, né, uma hora dessa mostra a importância desse instrumento, que infelizmente é caríssimo, né, caro, e não tem como você colocar nos campeonatos estaduais mais baixos. Até porque tem a questão dos estádios, né? Você tem que ter uma estrutura mínima. Então, assim, é isso, é evitar o linchamento, falar o certo. Na minha opinião, o certo é dizer que foi errado, o próprio Rubinho disse, muito bem dito, né, foi um erro,
né? E ele mesmo disse, olha, não acredito que tenha sido mal intenção, assim como eu também não acredito, certo? Eu acho que foi um erro, e um erro lamentável para o Santa Cruz. E o ABC não tem nada a ver com isso, também não pode ser linchado, entrar na esteira do negócio como se o ABC fosse o corruptor, né? Agora, o problema do ABC talvez seja um péssimo jogo, exatamente, né? No primeiro momento. É o que a gente vai comentar, né? A crítica é exatamente essa, né? É o péssimo jogo, mais um jogo ruim do ABC, né? Fez um jogo ruim contra o Açu, fez outro jogo ruim, mas o treinador, como disse ontem, ficou muito feliz, foi com o título. O ABC está na final e já viajou, já está lá em Chapecó. Já está em Chapecó. Fala, né? Antônio. Já não deu então nem tempo, vamos né? falar do jogo em si, né? Vamos falar do jogo. A vitória, o empate ontem do ABC em 1-1 garantiu aí o ABC na Copa do Brasil do ano que vem e na Série D do ano que vem. E a Copa do Nordeste? Copa do Nordeste, o ABC precisa ser campeão para ir para a fase de grupos, porque já está pelo menos no mínimo aí na pré-Copa do Nordeste. Os gols foram marcados por Alisson ali no primeiro tempo. O ABC foi pro vestiário perdendo e voltou, empatou com o Alisson de pênalti, fez o seu 8º gol no campeonato, o 6º de pênalti, empatou aí o jogo e o ABC acabou conquistando o segundo turno do Campeonato Estadual de Futebol. Vai fazer a final agora com o Globo. Que análise a gente dá para fazer dessa partida de ontem? O primeiro tempo do ABC, gente, me desculpe. Abaixo da média é muito. Agora, foi assustador no bom sentido, no mau sentido, eu acho. No mal né? mesmo. No pós-jogo, muito fraco. Interessante o Vinícius Leandro falando assim, pela vantagem, né? Então, talvez se o ABC precisasse vencer, jogasse diferente. Não deveria depender de um resultado. Não deveria estar pensando assim, para né? nortear a questão. Eu vi até muito mais ele falando do conjunto, né? Não apenas, obviamente, de que tenha sido instrução, mas o sentimento, a animosidade que passa pelos jogadores. Na volta do intervalo, o ABC estava jogando por um prato de comida. A gente viu, até comentei com o Itamar, em off, que estava com muita mais vontade do que o primeiro tempo, só que muito desorganizado. O pênalti naquele momento teve uma importância por conta disso, porque deu ao ABC de volta a vantagem. E desestruturou o Santa Cruz. E aí, imagina só se o ABC não consegue aquele gol no início. Vou nem colocar o pênalti, mas o gol no início ia ter uma outra história. Né? Foi um achado mesmo. Né? Quando a gente fala do jogo não ter sido tão bom, o primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado, só que o Santa Cruz teve mais a bola, teve mais chances perigosas. Se você pegar mais organizado. Do início ao fim, parecia mais organizado. O gol veio no final, talvez não na circunstância ideal, porque a descida do David Maranhão, que para mim foi o cara do jogo, se aproveitou da lesão do Marcílio, que ele não tem nada a ver com isso, e serviu o Alisson para marcar o primeiro gol dele no campeonato, acabou premiando o Santa Cruz e dando uma pressão danada pro ABC. E aí o segundo tempo praticamente teve aquele lance do gol, e depois o Santa Cruz muito desorganizado, muito espaçado. Sentiu até o final do jogo, realmente. O gol. O Santa Cruz sentiu o gol. A lesão do Marcílio já foi exatamente porque ele foi muito forçado e muito exigido. E Santa Cruz jogava só por aquele lado. Só daquele lado, ficou muito claro. Eu não entendo como fica claro que um time está jogando só por um lado e não há uma modificação tática, não é de jogador, né, de posicionamento para que se coloque alguém ali naquele canto. Alguém para fazer uma cobertura junto com o Marcílio. Exatamente. Né? E no lance do gol me pareceu que ele estava machucado, né? E não teve cobertura, né? O Marcílio corre feito um louco e não consegue, que tá machucado, não consegue chegar lá no Maranhão. O Maranhão avança sozinho e faz uma belíssima... Aliás, o Antônio tem razão. Um dos grandes jogadores da partida. Fez um belíssimo passe, né? E o Alisson colocou a bola para dentro do gol. Santa Cruz fez um primeiro tempo muito bom, muito organizado, muito consciente do que queria no jogo e as linhas muito bem compostas, saindo de direito, marcando muito bem, hora adiantado, hora um pouquinho recuado, mas sempre marcando bem. As segundas bolas todas eram do Santa Cruz, sejam defensivas, sejam ofensivas, né? Agora, segundo tempo, o ABC mudou de comportamento, como disse o Antônio, voltou muito mais instigado para jogar e ainda por cima houve o erro da arbitragem, que não só deu o gol do empate ao ABC, como fez com que o Santa Cruz perdesse a concentração, perdesse o ritmo, perdesse essa organização na saída, perdesse a organização de marcação, tanto que se o ABC tivesse acertado os passes no contra-ataque, o ABC teria feito 2 gols ou mais. Teria matado como disse o Moacir, né, no final do jogo. A gente vai ouvir... foi melhor do ABC. Foi. O Ricardo Silva também comentou o jogo. A gente ouve o Ricardo Silva agora, vamos ouvir depois do intervalo. A gente pode ouvir depois do intervalo. Pois então vamos dar aquela paradinha? Aquela paradinha, gente. A gente volta já 11h31. O YouTube aqui tá bombando, gente.